Bom, quero dar as boas-vindas. Seja bem-vinda, Isa. Prazer para mim estar aqui, viu, Charlão? Muito obrigada pelo convite. Ah, que bom. O prazer é nosso. E pelo que eu já vi a sua história, apesar de você ser muito jovem, você tem uma experiência muito grande, né, Isa? E a gente percebe que a sua experiência está ligada a uma paixão. Você é apaixonada com dança, Isa? Eu sou apaixonada com dança, mas sou mais com Jesus, viu, Amém, Charlão? amém. E, isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Eu tenho certeza que os lugares que eu fui e também aonde o Senhor foi me colocando foi muito mais ligado nisso. Porque eu consegui entender durante toda a minha história que a dança, apesar de ter todo o prazer de dançar e gostar muito e ser apaixonada, ela era simplesmente uma ferramenta para que eu cumprisse tudo que Deus tem para mim, né? E eu ainda vejo assim e sei que Deus ainda vai me levar para outros lugares. Amém. Com a dança como ferramenta. Você sabe que você tem uma fã, né? Que é a minha filha. Ah, ela é linda. A Estherzinha, de 6 anos, quando ela vê a Isa, ela fica assim de boquinha aberta. A Isa, mãe. Então eu já vi assim que você é uma referência para ela. Não é que seja um ídolo, mas é uma pessoa que ela para ver e admira o seu trabalho. Isso, para mim, mexe um pouco comigo, porque é uma referência de alguém que fez uma escolha em se dedicar ao Senhor e que tem impactado diretamente uma nova geração. Porque, querendo ou não, a Estherzinha ali de 6 anos, você é uma referência importantíssima para ela. Elas, quando te ver e cumprimenta, ela sentia assim, prazer. Nossa, eu conheci a Isa, eu falei com a Isa. Você percebe isso com a nova geração? É uma super responsabilidade, né? Assim, eu confesso que até agora, mais do que nunca, Deus tem ministrado muito no meu coração sobre trabalhar para uma nova geração. Principalmente ali com uma responsabilidade na igreja, na fábrica de artes e no Ministério de Louvor, como líder, né, pastor, enfim, não de títulos, mas de função. Eu tenho sentido muito no meu coração esse fervor mesmo, de trabalhar para uma geração. Então, eu acho lindo e quero incentivar os mais velhos, eu acho que tem que ir mesmo, mas quando eu olho para as crianças, eu fico vendo, meu Deus, como é que vai ser daqui 10 anos, daqui 15 anos? Então, assim, é uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração esses dias, trabalhar para eles mesmo, né? Porque a realidade é diferente. Quem hoje, por exemplo, sua menina tem quantos anos, né? 6 anos. 6 anos. Então, ela já está vivendo numa realidade diferente, crescendo numa realidade diferente, com mais entendimento, mais esclarecimento. Então, olha a potência que ela vai ser nas mãos de Deus daqui 10 anos, né? Quando você começou, você tinha alguém de referência que fosse cristã em um trabalho dentro da igreja? Não, não tinha. Na realidade, assim, eu louvo a Deus pela minha mãe, né? Porque ela foi quem me ensinou. Juntamente com todo o trabalho da Ana. Quem é a mãe da Isa é a Isabel Coimbra. Sim, né? A Isabel Coimbra me ajudou muito nesse processo de entender, né, sobre o que é a dança e descobrir também como é que é isso dentro de um ministério, dentro da igreja, porque ela foi traçando e trilhando, porque a gente também não tinha muito, né? Mas simultaneamente a esse trabalho que ela foi fazendo e forjando em mim, eu tive o privilégio mesmo de estar com a Ana, né, com a Ana Paula Valadão, que também é uma pessoa maravilhosa, e ela sabe disso, eu falo para ela, muito do que eu aprendi ali com ela, como líder, de entender ministério, de ter experiências. Então foi uma junção, eu cresci nessa junção, arte e ministério. Ou seja, aquilo que Deus, é o chamado de Deus com o trabalho profissional. Sim. Não tem como separar. Não tem como separar, não tem como separar. Deus é um Deus de excelência, né? Olha como que Ele criou a gente. Ele criou a gente perfeito, né? Então, por que não dar a Ele de forma perfeita também? Eu lembro que quando começou, na nossa igreja principalmente, rompemos com a tradição, porque não havia dança em nenhuma igreja. E em alguns momentos assustamos muitos irmãos. Com certeza. Eu lembro lá no passado a gente apanhou um pouquinho, como diz o querido pastor Márcio. Isso para mim, até a propósito do programa, é mente aberta. Sim. A partir daí eu visito inúmeras igrejas e percebo a liberdade de se expressar e dançar para o Senhor em momentos de louvor e oferecer isso dentro da igreja. Você percebe que a sua geração, junto com a sua mãe, que vocês fazem parte disso, até ligado à história da Igreja Batista da Lagoinha. Vocês conseguiram quebrar um tradicionalismo e abrir a mente das pessoas para despertar a adoração, além daquilo que era simplesmente ficar quietinho, contrito. A gente tem noção disso, mas eu acho que a gente nunca tem na totalidade mesmo do que a coisa percutiu mesmo.
até por Lagoinha ser uma inspiração para muitas igrejas, nós sabemos disso, né? É a responsabilidade. E o Diante do Trono, enfim. Mas uma coisa, eu gostei muito desse programa, porque como o nome é Mente Aberta, eu acho que ele tem tudo a ver com isso, né? Com expressões artísticas. E uma coisa, Charlão, porque assim, eu comecei a estudar bastante, até muito incentivada pela minha mãe, né? Uma coisa que eu fui descobrindo na história é que, na realidade, o problema que a igreja sempre teve com a dança é porque a igreja tem um problema com o corpo. E isso assim, historicamente, isso é comprovado quando a igreja institucionalizou o cristianismo e o cristianismo passou, né, a ser uma religião oficial na época de Constantino. Naquele momento ali, teologia agora, pois é, aí vai só acrescentando, né? Naquele momento ali, todas as manifestações artísticas, elas foram banidas, porque o corpo era visto como pecado, como mal, aprisionava, né, o espírito. Então a igreja cristã, ela retrocedeu, ela entregou as artes para o diabo, né? E durante séculos o corpo sempre foi visto como algo mal, pecaminoso. Então a mentalidade que a igreja tem hoje, não só, né, hoje é a dança, mas já foi da bateria e já foi de tantas outras coisas, é por causa dessa dificuldade de ver o corpo. E a dança, ela trabalha o corpo, né? Então, assim, eu sinto que é um processo não só... Você trabalhar uma adoração com aquilo que Deus fez, que é o corpo. Sim. Salmos fala isso, louvai-o de todas as formas, né? E cita várias formas de adoração a Deus. A gente percebe, Miriam dançou na presença do Senhor e em inúmeras passagens bíblicas nós vimos a manifestação de adoração a Deus com o corpo, através, com danças. Né, do corpo, da dança. Então, eu sinto que esse momento da dança na igreja hoje não é só pela dança, mas também é para quebrar uma mentalidade a respeito do corpo. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso me alimentar bem, eu preciso fazer exercícios físicos, porque a gente não é só alma, né, Charles? A gente também é corpo. Então, esse entendimento do que o corpo é para nós, da importância que ele tem e do cuidado dele também. Então, eu acho que a dança também ajuda nesse processo de mente aberta nesse sentido, né? E também mostrar que a dança brasileira não é sensual. Ou seja, porque sempre que percebemos no Brasil falando sobre dança ou explorando sobre isso, infelizmente, muitas dançarinas de programas de televisão, da mídia, de festas como Carnaval e outras, sempre estão ligadas à sensualidade. Então, é uma forma de romper com isso e trazer para uma forma de adoração a Deus. Ah, com certeza. Porque isso está ligado também, né, à questão do corpo da mulher brasileira, né, que a mulher brasileira ela é um referencial de beleza para os outros países. Então, as pessoas já olham para a mulher brasileira, já vê o corpo ali e já pensa em algo sensual, né? As danças brasileiras são danças calorosas, porque o povo é caloroso, porque a cultura brasileira é uma cultura calorosa. Então, são movimentos, normalmente, que às vezes vai mexer mais com o quadril e aí vai trazendo essa conotação. Mas o ritmo brasileiro, ele é um ritmo do Senhor, porque o Senhor criou e nos deu de presente. Fazer todas as coisas, né? Faça como para o Então, Senhor. Então, a gente tem que saber usar. Eu vejo que a gente saber usar. Eu posso usar um forró, eu posso usar um samba, sim. Como? Aí é a diferença. A gente tem que saber que também a diferença, a coisa, né, o pecado, não está na coisa, o pecado está na pessoa. Sim. Então, a motivação, tudo isso, né? Isa, você teve uma decisão para mim assim muito radical e que traz para você uma convicção. E a gente vê isso no seu testemunho. Você cursou Direito, continuava exercendo, dançando, mas você advogou durante um ano. Então você experimentou, você não só fez um curso superior, mas você exerceu a profissão. E você abriu mão disso para se dedicar a uma outra profissão, vamos chamar assim, porque eu quero falar disso como excelência também profissional dentro da igreja. Porque não é simplesmente, se você fosse para o Palácio das Artes, você teria que dançar, mas aprender a dançar. Na igreja, não, na igreja você não precisa não, você vai fazer para o Senhor, dança lá do jeitinho que Ele vai aceitar. Não é assim, né, a mentalidade. E como é que é isso? Se as pessoas te cobram, se as pessoas colocam isso, menina, mas no direito você teria futuro, na igreja como é que vai ser? Isso acontece com certeza, mas assim, eu acho que hoje as pessoas que estão mais pertinho de mim, elas já me entendem mais, né? Porque elas veem a minha felicidade, elas veem a minha realização e nada paga por um título, né? O título de advogada, mas o que eu vou fazer com o título? Né? As pessoas, assim, às vezes pensam isso, até mesmo financeiramente. O direito, você teria um futuro promissor, mas como eu estava falando, as pessoas que estão pertinho de mim, elas conseguem ver
né? Como que eu reagia quando eu advogava, como é que eu reajo agora. E também a questão de chamado. Quando a gente ama uma coisa, né? Não que eu não ame o direito, eu amo também, eu tenho uma veia muito forte para os direitos humanos, eu gosto mesmo. O direito é lindo, eu acho que na realidade todo mundo tinha que estudar direito, né? Mas assim, quando a gente é chamado para uma coisa, não tem como a gente fugir. E eu percebo isso, eu acho que não tem como a gente fugir e não tem como também a gente não querer buscar a excelência, porque quando a gente gosta, a gente quer estudar, a gente quer melhorar, né? Então eu não entendo muito mesmo esse pensamento, eu gosto, mas eu não quero estudar, eu não quero me aperfeiçoar. Então eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com isso. Você se aplica tudo aquilo com excelência, o que você quer fazer. Com certeza, né? Você se envolve mais, né? Olha, a gente tem na Fábrica de Artes pouco tempo, a Fábrica de Artes não tem um ano de inauguração. Eu sei que o projeto de dança já tem um tempo mais, mas hoje 250 bailarinos sob a sua supervisão é muita gente, é muita história. E você tem todo tipo de pessoas nesses 250, você tem gente que estuda dança, tem gente que nunca dançou e quer participar. Como é que funciona esses 250? Sim. São separados por áreas, por estilos? Esses 250 são integrantes do Ministério de Dança da Igreja, né? Esses 250, eles não são alunos, é um ministério pessoal. Então, nós temos o DNA Kids, que é o maior número hoje, que a gente está com em torno de 150 crianças. Uau. E aí é de 5 até 13 anos, fazendo uma transição aí para a rede de adolescentes, né? E depois a gente tem o DNA adulto, que somos em torno de 60 pessoas, que aí é acima de 18 anos. Aqui não tem restrição de idade, né? Qualquer pessoa assim, que sente que tem um chamado, que tem um talento também, pode me procurar. Uma pergunta agora difícil, mente aberta. Um homem dançando na igreja. Porque às vezes eu vejo um homem dançando e falo, meu Deus, se eu estivesse ali ia ser um negócio tão esquisito. Mas como é que é isso? É um desafio também, porque acima de uma questão assim, física, né, ou de sexo feminino ou masculino, existe uma questão ideológica, né, um preconceito, porque o homem tem que dançar hip hop, a mulher pode dançar um clássico, outra coisa que seja, mas o homem tem que ser duro, resistente. Então assim, nós sabemos que Deus não escolheu homens para isso e mulheres para isso, né? Deus escolheu pessoas para chamados específicos. Então eu tenho homens lá no meu meio que são homens talentosos, né? Tem homens que nunca tiveram envolvimento na área homossexual, homoafetiva, mas temos também rapazes que já passaram por esse processo. Agora, independente de A ou B, a gente precisa tratar a pessoa. É cuidar da pessoa, é amar a pessoa, porque pecado por pecado, né, Charles? O pecado, talvez, nessa área que a gente está citando aqui, ele não é maior ou menor que um pecado da mentira, ou o pecado da inveja, né, o roubo, são pecados que a gente vê. Então, assim, como é que eu trato com esses rapazes? É com muito amor, muito carinho. A gente tem discipulado só com os homens, eles têm aulas separadas das mulheres para trabalhar isso também, movimentação mais firme, porque eu entendo que a igreja ainda tem dificuldade, então eu falo com eles, homens, tem que ser firme, por mais que na cabeça deles talvez já esteja esclarecido ou sendo esclarecido. Eu tenho que pensar que a gente, quando está ministrando, tem pessoas nos vendo. Então, elas são o nosso objetivo, o nosso alvo ali, né, de receber. Então, a gente tem esse cuidado também. Mas, em hipótese nenhuma, e o pastor Márcio, ele é um amor, né? Ele tem essa visão mesmo e ele não impede. Então, a gente tem tentado cuidar dessas pessoas.